Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia? Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante, que diz assim: Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que interessante o versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo. Queridos, nós estamos vivendo dias em que essa geração tem suprimido a voz do Espírito Santo. Quantas vezes a ação do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo tem sido bastante criticada. Pessoas julgam o agir do Senhor na vida de outras pessoas. Dizem: isso é carne, isso não vem de Deus. Quantas vezes nós ouvimos isso? As pessoas dizem que as outras pessoas estão emocionadas. Querido, se você não sabe o que está realmente acontecendo, porque você não é o Espírito Santo para dizer o que é de Deus e o que não é, então cuidado com o que sai da sua boca. Não julgue, porque você não sabe o nível de entrega que aquela pessoa tem com Deus. E a presença do Espírito Santo é extremamente importante. Lá em Atos 2, nós iremos ver a vinda do Espírito Santo e que coisas extraordinárias aconteceram, línguas de fogo, o poder extraordinário, coisas tão grandiosas que milhares de pessoas se converteram e acreditaram na mensagem da cruz. Muitas pessoas ficaram perplexas sem entender como é que pessoas que falavam em outras línguas estavam conseguindo entender aquilo que os apóstolos falavam, porque foi o poder de Deus. Coisas sobrenaturais aconteceram. Um vento impetuoso e veemente invadiu aquele lugar e fez tremer a carne daqueles que estavam em oração. Por isso, nós precisamos verdadeiramente buscar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Então não critique as pessoas que estão queimando, as candeias que estão acesas, se a sua está apagada, mas peça hoje ao Senhor: Espírito Santo, acende a minha candeia para que eu possa ser cheio do Senhor. Me ajuda a verdadeiramente ser cheio de Ti. Porque nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz ao caminho do arrependimento. É o Espírito Santo que nos leva para o caminho que nós devemos verdadeiramente andar. É o Espírito Santo que produz em nós os frutos do Espírito. Sabe quais são os frutos do Espírito? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, queridos, se a gente quer verdadeiramente viver uma vida direcionada pelo Senhor, se nós queremos refletir a imagem de Cristo em nós, se queremos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, nós precisamos ter sobre nós o Espírito Santo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos pedir ao Espírito Santo para limpar toda a sujeira, toda a imundícia. E quando o Espírito Santo vem, ele traz a limpeza interior, ele traz a limpeza exterior. O Espírito Santo, ele é magnífico, ele é maravilhoso. Nós precisamos dar ao Espírito Santo o devido valor. Ele não é o número 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. A gente precisa voltar a ser a igreja que queimava fervorosamente de amor,
que buscava os dons espirituais. Porque um dia, queridos, tudo que a gente vive aqui vai passar, mas nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta de tudo aquilo que fizemos aqui na terra. Os apóstolos, eles não estavam preocupados com a sua vida carnal. Eles buscavam verdadeiramente aquilo que importa, a eternidade. Porque a eternidade, ela é real. E a gente precisa se preocupar com essas coisas. E pedir para Deus mortificar a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu. O nosso ego, ele tem que ser constantemente queimado pelo fogo do Espírito. Porque se a gente está muito cheio de nós mesmos, o orgulho, a soberba, a insubmissão, as contendas, logo essas coisas começam a aparecer. E quando o Espírito Santo vem é diferente. Certo dia eu estava em casa desanimada, estava triste e eu senti uma visitação do Espírito Santo. Eu me lembro que eu estava deitada ali desanimada e tinha as coisas de casa para poder fazer. Mas quando eu recebi aquela visitação, que eu creio que o Espírito Santo ele veio, ele me deu ânimo. Então eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração, se levanta. Então eu me levantei. E quando eu me levantei, comecei a fazer as coisas, comecei a arrumar o quarto, daqui a pouco eu arrumei a sala. E aí acabou que a casa ficou toda arrumada, tudo bem organizado. E eu terminei aquele dia glorificando a Deus. E eu entendi, Espírito Santo, sem ti nada podemos fazer. É interessante como Deus ele está nas simples coisas da nossa vida. É no café que a gente faz ali para a nossa família, no almoço de domingo. É numa casa arrumada, aconchegante. O Espírito Santo, ele está sobre nós, ele está dentro de nós. O Espírito Santo é Deus vivendo dentro de nós, é a presença do Senhor em nós. Você consegue entender o quanto isso é lindo, o quanto isso é importante? Nós temos esse privilégio. Então o que é que falta? Falta a gente buscar. Falta a gente descer na presença de Deus. Falta a gente dar o devido valor que a gente precisa dar ao Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda a deixarmos hábitos e coisas que está prejudicando o nosso relacionamento com Deus. E a gente insiste constantemente em fazer aquilo que favorece o nosso ego. E sabe o que acontece? Isso causa cada vez mais ansiedade, tristeza, solidão. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo venha, quando nos submetemos ao senhorio do Espírito Santo, nós temos um dia abençoado, produtivo, nós temos a paz que excede todo entendimento. Então, queridos, se o Espírito Santo está batendo no teu coração, permita que o Espírito Santo entre. Se você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador e você tem vivido dias de angústia, dias de solidão, eu quero te convidar hoje a fazer essa oração comigo. Coloque agora a mão no seu coração e repete assim comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Apaga os meus pecados, as minhas dívidas, as minhas transgressões, porque eu quero começar de novo hoje. Eu declaro que o Senhor é o Filho de Deus, que está assentado à direita do Pai. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida para que jamais venha a ser apagado. Me dá uma nova vida a partir de hoje. Senhor Jesus, eu te peço que eu venha receber o teu Santo Espírito para que ele venha me conduzir ao caminho do arrependimento todos os dias e que eu jamais venha estar só. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me ajude todos os dias da minha vida para que eu venha ter fome e sede da presença de Deus. Me preenche, Senhor, da tua presença. Eu quero mais de ti. Assim eu declaro que Jesus é o meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário por mim, que pensava em mim lá naquela cruz. Ele se entregou por amor e eu o recebo como meu Salvador. Amém. Você fez essa oração com fé? Você fez essa oração declarando que Jesus é o teu Salvador? Creia que o Senhor hoje está curando as tuas feridas emocionais. Creia que você está recebendo hoje sobre ti o Espírito Santo. Creia que o Senhor Jesus te ama, que Ele pensava em você lá naquela cruz. A partir de hoje, saiba que você não está só. Todas as vezes que vier sobre você uma tristeza, clame ao Espírito Santo que você vai ver um preenchimento que vem dos céus. Um preenchimento que ninguém pode nos dar,
a presença de ninguém, nem nada nessa terra, mas aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus é lindo, é perfeito, é bom e é agradável. Creia que os teus pecados hoje foram perdoados em nome de Jesus. Peça para Deus, Senhor, joga os meus pecados no lago do esquecimento, para que jamais eles venham ressurgir. Destrói todo o mal que há em mim e me ajuda, Senhor, a ser cheio do Espírito, a ser limpo. Me lava com as tuas águas e eu serei limpo. Me enche, Senhor, da tua presença e eu serei plenamente feliz. Creia nisso. Creia que o Senhor está contigo e que o Senhor não solta a tua mão. Que Deus te abençoe.